bom dia. Me inscrevi aqui o tema da nossa live de hoje. Por que não? Olá, você que vai ver ela gravada, pode passar um pouquinho para frente, que eu tô só terminando de compartilhar aqui um pouquinho e a gente já começa, tá bom? A gente tem falado tanto, né, essa semana eu falei também, sobre a questão de que Jesus Cristo ele já fez tudo na cruz por nós. E uma coisa que ele disse quando ele foi para a cruz é: está consumado. E eu não entendia muito bem o que significava isso, né? Está consumado. Tá, está consumado, está pronto. Foi feito aquilo que tinha que ser feito. E como assim? O que isso significa para nós? E a pergunta e a reflexão hoje no decorrer dessa live que eu quero que eu tenha e que você tenha também é: está consumado para você verdadeiramente? Oi, Hélio, bom dia. Você acredita que para você realmente está consumado? E o que isso significa para você? E a resposta é óbvio, né? Porque sim, está consumado, porque é fato que Jesus Cristo morreu na cruz e lá ele disse: está consumado, foi concluído, está tudo pronto. Mas se Jesus disse que está consumado, então está. Contudo, muitas vezes nós não... Olá, Aparecido, bom dia, bom dia. A pergunta é: será que a gente tem experimentado no decorrer da nossa vida realmente essa afirmação está consumado, já que você concorda com ela, que você crê que Jesus Cristo na cruz ele diz: está consumado e tudo realmente já está feito. Olha, aqui os seus pecados realmente já são perdoados, viu? Aqui você realmente já é justo, aqui você é digno, aqui você é humilde, aqui você não tem mais orgulho, aqui você é cristal, bom dia. Aqui já é tudo consumado, aqui você já é próspero, aqui você já é abençoado. Isso significa ser consumado. O ser consumado de Jesus, quando ele disse na cruz, é ele estar declarando sobre nós que somos filhos, co-herdeiros com ele, de que tudo já está pronto para nós. De que ele já fez tudo e ele já pagou todo o preço de que a gente precisava para que tudo estivesse pronto. E a pergunta é: por que, se a gente crê nisso, por que então a gente não experimenta? Será que a gente tem experimentado essa parte do estar consumado de Jesus na nossa vida? E eu tenho falado bastante aqui nessa semana sobre a questão da incredulidade do nosso coração. Que Deus ele já fez tudo por nós. Desde o começo do mundo, toda a criação. Ele já enviou o Filho dele para nós. O Filho dele já nos fez justos, já na cruz tornou tudo consumado. Então, por que ainda a gente não experimenta desse estar consumado de Jesus? Quando nós dizemos estar consumado, nós estamos nos referindo à palavra de Jesus na cruz, como está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 30, que ele diz assim, olha: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Se essas palavras forem verdadeiras, o que a gente diria que é, e realmente estiver consumado, então isso precisa afetar todas as áreas da nossa vida. Tá falhando, Hélio? Eu tive um pouquinho de dificuldade de conectar aqui até atrasei um pouquinho por conta disso. Oi, Adriana, eu vou continuar e se estiver muito ruim, aí você me fala, tá bom? De novo.
Então, se essas palavras forem verdadeiras e realmente estiver consumado, então isso precisa afetar todas as áreas da nossa vida. Nossa maneira de orar, a nossa maneira de crer, a nossa maneira de ofertar, de sermos generosos, de nós nos vermos, de eu olhar para uma outra pessoa, de nós interagirmos com as pessoas. Se elas forem verdadeiras, então também significa que nós não podemos acrescentar nada à perfeita obra da cruz. Que parte alguma da nossa salvação depende de nós, exceto que nós devemos obtê-la pela fé. Melhorou, Hélio? Oi, Adriana, bom dia. Depois vocês escrevem se melhorou, se vocês estão ouvindo a minha voz direitinho, tá? Então, assim, estar consumado, que é o que Jesus declarou lá em João, na cruz, significa que ele, através da fé somente, nós vamos obter a salvação. Então, aqui fica muito claro que não é pelas nossas obras, nós não precisamos fazer nada para merecer. Nós já somos salvos e nós já temos tudo que nós temos por direito apenas pela fé, apenas pela salvação. E a gente viu o maior exemplo da Bíblia, que foi através de Abraão, que quando ele... Eu vou continuar aqui devagarzinho, gente, eu peço desculpa, mas eu não sei mesmo o que está acontecendo hoje, ele está assim, deve ser mesmo sinal de internet. Mas eu vou continuar devagarzinho aqui, tá bom? E aí a gente viu através de Abraão, que foi o maior exemplo de fé por conta disso, porque ficou muito claro lá em Romanos, quando Paulo traz aquela passagem, que quando ele creu verdadeiramente no coração dele, quando ele se convenceu, um ano depois, Sara engravidou e começou de fato a cumprir o propósito dele na terra. Então a gente tem visto no decorrer da semana que o fato das coisas não acontecerem se trata da incredulidade do nosso coração. E uma das coisas onde nosso coração pode estar sendo incrédulo ainda, e realmente a gente não está meditando o quanto deveria meditar, é com relação à obra consumada da cruz. E é por isso que eu trouxe hoje essa passagem aqui. Porque quando nós temos certeza do que aconteceu na cruz, por isso que eu falo, assim, se a gente quer entender a vida espiritual, nós precisamos entender a vida de Jesus Cristo. Se a gente quer entender a nossa vida espiritual aqui na Terra, de como que as coisas acontecem, de como que são conduzidas, do quanto essa vida espiritual é real, do quanto o nosso corpo, alma e espírito precisam estar conectados, a gente precisa estudar a vida de Jesus Cristo na Bíblia. E isso não é religiosidade, isso é uma questão de você viver bem aqui na Terra, de você se preparar também para a eternidade, do que há por vir depois. Amém. Amém. Então a gente precisa entender a vida de Jesus e a gente precisa se colocar no posicionamento de que isso não é religiosidade, porque quantas pessoas por vergonha não abrem a Bíblia e começam a ler? Eu sei que já aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu via o meu tio, sabe? Ele lendo a Bíblia, ele lendo a Bíblia, ele lendo a Bíblia, e as pessoas se afastavam dele por causa disso. Porque a frase, nossa, ele é religioso, tá lendo tanto a Bíblia. Mas ele foi tão sábio que ele lia sem incomodar ninguém, não falava nada de... não era nem questão de ir para a igreja, ele lia em casa mesmo. Não incomodava ninguém e ele foi começando a colocar em prática do jeito dele ao ler, né? Seguindo o que Jesus Cristo ensinava. E a partir dali as pessoas foram vendo quantas coisas na vida dele foram mudando. E aí muita gente foi entendendo, outros ainda não entenderam, as vendas ainda não saíram dos olhos. Mas outros já, de quanto Jesus nos ensina, do quanto o nosso comportamento muda, do quanto a gente crê na obra consumada da cruz, do que realmente ele fez na cruz, é transformador na nossa vida. E aí essa reflexão, juntando com tudo que eu já falei essa semana, que você possa olhar para todas as áreas da sua vida de novo, como você já anotou aí, e eu tenho certeza que você já colocou o que é o fato que você precisa declarar sobre a sua vida, de acordo com o que a gente falou essa semana. E aí agora você vai olhar para a cruz e você vai entender melhor ainda. Isso vai fazer com que o seu coração ele creia mais ainda, para que não haja nenhum resquício de dúvida. E aí você vai entender que lá, pela fé, somente pela fé, é que nós acreditamos que Jesus Cristo nos salvou. É somente pela fé é que nós profetizamos para as pessoas. É somente pela fé que a gente tem certeza que a voz que a gente escuta é do Espírito Santo.
E aí você entende que tudo é pela fé. E quando nós começamos a entender, eu falei assim, nossa, mas se o Espírito Santo falou comigo para eu falar com uma pessoa uma coisa, e isso é verdade, realmente a pessoa falou que tem, nossa, como faz sentido e como é verdade. E aquilo que eu falei foi tão edificante e trouxe uma vida nova para aquela pessoa. Se aconteceram já tantos sinais e tantos milagres na minha vida, e eu sei que isso foi obra do Espírito Santo, e tudo isso aconteceu porque eu criei, porque eu tive fé. Então, a obra consumada da cruz é exatamente a mesma coisa. Você, pela fé, você crê que Jesus Cristo, porque a gente não viu isso. Então, pela fé, a gente crê que ele morreu na cruz, e pela fé, a gente crê que ele ressuscitou, pela fé, a gente crê que o Espírito Santo dele foi enviado em nós. E por que para por aí, né? Por que para aí a nossa fé? Pela fé, eu continuo crendo que os sinais, milagres e maravilhas do Senhor, que ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele, pela fé eu creio que eu também vou fazer. Pela fé eu creio que quando ele falou está consumado na cruz, que toda a minha vida muda. Porque tudo que ele declarou como fato na Bíblia se faz presente, se faz real na minha vida. De que eu sou declarado próspero, de que eu sou abençoado, de que eu sou curado, de que eu estou entrelaçado com ele, escondido em Deus. Então, pela fé a gente crê em tudo isso. E se é assim, pela fé, a gente sabe que não tem nada que a gente faça que tem que merecer. O que foi declarado na obra da cruz, sabe? Ontem eu estava conversando com um amigo, ele falava assim, mas eu acho que tem pessoas que nasceram assim mais especiais, né? Que percebem mais e que se desenvolvem mais espiritualmente. E eu falava assim, não, é só você crer, é simples assim. É só você se entregar, é só ter intimidade com o Espírito Santo. Porque do mesmo jeito que ele tem comigo, que ele tem com essas pessoas que também fazem tantas obras para o Senhor, ele vai ter com você e com qualquer pessoa que desejar. Ele está disponível para todo mundo. O Espírito Santo, ele está aí, ele foi enviado. E todos aqueles que desejarem, todos aqueles que se declararem filhos de Deus através da obra consumada da cruz, eles podem fazer tudo o que puderem, basta querer. Basta ter intimidade, basta buscar. E o Evangelho, eu sempre falo que o Evangelho é simples, a gente que torna ele complicado. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é simples. E na nossa simplicidade, na nossa sensibilidade, a gente precisa estar pronto para escutar mais ele. E quando você crê e estuda a obra consumada da cruz, isso fica mais fácil. Ó. Você crê que Deus, por exemplo, só o abençoará financeiramente se você, por exemplo, ofertar na sua igreja? Essa é uma pergunta que, assim, é um assunto bem polêmico, sabe? Muito polêmico mesmo. Mas isso ficou como uma dúvida na minha mente por muito tempo. Por muito tempo. Eu falava assim, Senhor, primeiro que no comecinho eu frequentava, na minha adolescência, e o começo da fase adulta também, eu frequentava mais a igreja, uma instituição. E lá eles recolhiam num determinado dia do mês, né, o dízimo mesmo. E ali a gente colocava o nome, via o valor que ia ser entregue, e ali o Espírito Santo, mesmo sem eu entender nada, ele já estava ministrando no meu coração, sabe? E eu entregava, porque eu queria ajudar a instituição, mas ao mesmo tempo, o meu coração... Oi, Gabi, bom dia. O meu coração, ele ficava agoniado, porque eu falei assim, nossa, mas por que eu tenho que ter data certa, horário certo, e eu tenho que ter um valor certo para eu poder contribuir? Por que tem que ser assim? E aquilo foi me fazendo como... ficando na minha cabeça como uma obrigação. E tudo que você faz por obrigação para Deus não é sincero de coração. Se é por obrigação, não é sincero. E aqui fica essa pergunta, quando você vai ofertar, quando você vai entregar o dízimo, como que é o seu coração? Você está fazendo aquilo porque você está acreditando que você só vai ser próspero se você fizer isso? Você está entregando essa oferta e esse dízimo porque você sente obrigado, porque você vê que todas as outras pessoas fazem e por causa disso você vai fazer também? Lembra que o que mais eu tenho falado aqui é o motivo certo do nosso coração. Se o motivo do nosso coração estiver errado, não estiver de acordo com os princípios bíblicos, com os princípios do Senhor, não adianta nada a gente fazer essas coisas.
Você pode sim contribuir com a instituição onde você frequenta, e isso é digno, é uma honra, porque você participa, né? Então lá tem todos os cursos, tem todos os gastos de água, de luz e de tudo mais, então nada mais justo que você contribua com o lugar onde você está frequentando. Mas o motivo do seu coração precisa estar certo. Agora, se você acredita que você só vai ser próspero financeiramente se você entregar o dízimo, eu acho melhor você parar agora de verdade e primeiro cuidar do seu coração. Porque não é isso. A obra na cruz, ela já foi consumada. E quando você crê de verdade que ela já foi consumada, e é pela fé de você acreditar nisso, não há mais nada que você possa fazer para que você seja mais próspero, para que você seja abençoado, para que você seja digno, para que você seja justo. Não há mais nada, porque isso já foi feito pela fé no momento que você acredita na obra consumada da cruz. Então não vai ser isso que vai fazer você ser mais próspero. Você já é, isso já é um fato, isso já é real. E aí, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende o porquê, porque há motivos que ainda estão errados no nosso coração. E se você crê nisso, então você está acrescentando algo à obra consumada da cruz. E em sua experiência de vida ainda não está consumado. Então, como que eu sei que pela minha experiência de vida, pelo que eu vivo hoje, realmente eu creio e declaro pela fé que já está consumado na cruz? Como eu sei que isso é real, que eu experimento, que eu vivo isso na minha vida, né? Quando eu não tenho esse tipo de comportamento, de achar que eu vou fazer as coisas para merecer alguma coisa, que é por merecimento. Porque nada é por merecimento. Tudo é porque você creu pela fé na obra consumada da cruz. Esse princípio nós podemos aplicar ele em toda a nossa vida. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz assim, Efésios capítulo 2, do verso 8 e 9. Porquanto, pela graça, olha só, gente, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, o Senhor, ele quer que a gente faça obras para ele, com certeza, mas a salvação, ela não vem através de obras. O você ser justificado, ela não vem através de obras. O você ser abençoado, ela não vem através de obras. O você ser declarado já próspero, isso não vem através de obras. Pensa que nossa vida real. Você, vamos supor que os seus pais faleceram e deixaram como herança para você um terreno, né? Eles deixaram um terreno para você como herança. E aí, ele colocou lá, ele deixou um terreno para você como herança. Você vai resgatar esse terreno só pelo fato de você ser filho. Pela lei, né, natural aqui dos homens, só pelo fato de você ser filho, você já vai herdar esse terreno como a sua herança, porque foi o que os seus pais deixaram. Não existe uma cláusula, não existe uma regra, não existe uma lei que fale assim, olha, você só vai herdar esse terreno se você se comportar bem, se você contribuir com a igreja, se você ofertar, se você dizimar, se você fizer aquilo. Não está escrito nada disso. E assim é com a nossa vida, sabe? Nós já somos herdeiros. A partir do momento que você entende a obra consumada da cruz, você se torna co-herdeiro com Cristo. Você é chamado filho de Deus. E como filho, você já tem por direito toda a herança e tudo que ele nos deixou. Você já tem direito à justificação, você se torna justo, você se torna digno, você é amado, você é filho. Um pai não vai deixar de amar o seu filho por causa das coisas que ele faz ou por causa das coisas que ele deixa de fazer. O amor de um pai, nós mesmo que somos mães e que somos pais, o nosso amor pelo nosso filho não muda diante do comportamento dele. Nós ficamos chateados, né? Nós gostaríamos que eles fizessem diferente, sim, mas o amor muda? De forma alguma.
O nosso amor, ele é único, o nosso amor, ele é verdadeiro, o nosso amor, ele é puro, ele é o mais sincero, ele não vai mudar de acordo com as circunstâncias. Jamais. E por que que Deus, que é o nosso Pai Celestial, que é o Criador de tudo, seria diferente? Ele diz na sua palavra, né? Se vós, né, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, né? Imagina ele. Então, assim, quando nós pararmos de ficar pensando que a gente vai conseguir as coisas e tem que fazer as coisas, fazer as obras ou fazer qualquer outra coisa, entregar dízimo, entregar oferta ou fazer qualquer coisa para merecer o motivo errado do nosso coração. E aí a gente tem que pedir o Espírito Santo para nos mostrar o motivo certo do nosso coração, para que a gente possa andar de acordo com os princípios dele. E aí a gente vai perceber se nós estamos vivendo na experiência da obra consumada da cruz ou não. E isso tem tanta coisa na nossa vida que a gente ainda não está vivendo, mas a gente não percebe porque nunca parou para pensar nisso. Nunca parou para refletir de fato o que significa o estar consumado na cruz. Se acrescentarmos algo à nossa salvação, não seria mais pela graça. Então poderíamos nos orgulhar de termos feito alguma coisa para sermos salvos. A graça é um presente imerecido e não há nada que possamos acrescentar a ela. Caso contrário, já não será mais graça. Eu até comentei aqui outro dia que tem uma instituição que ela costuma falar assim, olha, o dia que você não vem à igreja é uma semana sem graça. E aquilo também eu ficava ouvindo, né? Era uma das instituições que eu frequentei por um tempo. E eu ficava ouvindo aquilo. Eu falei assim, gente, mas como assim uma semana sem graça? Como uma semana sem graça? E assim, o que mais me deixa assim indignada mesmo, sabe? É o quanto as pessoas começam a repetir as coisas sem saber o que significa. E a repetição faz com que o seu coração creia naquilo. E quando o seu coração crê numa coisa que é errada, as consequências também não serão boas. Você vai se distanciar do que Jesus tem para você, do que o Espírito Santo tem para você. Como assim uma semana sem graça? A graça já existe, ela já é fato, ela já é real, ela está conosco. Ela nos foi dada. Ela nos foi dada por Jesus através da fé nele. E simples, nada vai tirar essa graça de nós. Nada. Não é pelo fato de eu ir ou não à igreja que vai fazer com que eu tenha menos graça. Então, nós precisamos parar de ficar limitados, sabe? A vida com Jesus, ela é ilimitada. A vida com o Espírito Santo, ela não tem limites. A gente precisa começar a buscar dentro de nós mesmo, por isso que as lives são sobre intimidade, porque a gente precisa olhar mais para nosso interior. Ler mais a Bíblia, que é a própria palavra da boca de Deus. Pedir ao Espírito Santo revelação sobre o que a gente está lendo. Parar de ficar só ouvindo o que as pessoas fazem e simplesmente acreditar. Você não precisa simplesmente acreditar no que eu estou falando. Eu quero que você ouça para que isso te traga reflexão. Mas eu quero que o Espírito Santo te confirme através de quando você estiver lendo a Bíblia. Eu quero que ele confirme diretamente no seu coração, porque uma vez que é o Espírito Santo que confirma, você não tem mais dúvida de nada. Então pode vir quem for falar algo contrário para você, que você vai se posicionar e vai saber quem é que está certo, porque foi o Espírito Santo que te confirmou. Então muitas vezes o Espírito Santo traz revelações para mim, que eu tento até passar para vocês, que é algo que é tão lindo, tão grandioso, mas muitas vezes vocês nunca vão receber da forma como eu recebi. E talvez para vocês não faça tanto sentido. Mas quando ele vai revelar diretamente para você, vai fazer total sentido. E viver a nossa vida guiados pelo Espírito Santo não há nada melhor, gente, porque é a plenitude. São todas as áreas da nossa vida sendo guiadas pelo próprio Espírito Santo. Você quer coisa melhor do que isso? Saber que aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo criou, ele está direcionando a sua vida, ele está conduzindo, você está se deixando conduzir pela vida dele. Então a graça é a capacidade que o próprio Deus nos dá de nós exercermos o poder dele através de Jesus Cristo. É isso. Exercer o poder de Deus na terra através de Jesus. E nós não vamos perder isso, a não ser que nós neguemos a cruz.
Então, se hoje você entende o que é a obra consumada da cruz, você jamais vai ficar sem graça, porque a graça ela está com você. Lá em 1 Coríntios 1, 27, ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Voltando a Efésios aqui no capítulo 2 que a gente tinha lido antes, que fala da graça, nós devemos compreender que ter a salvação não significa apenas que iremos para o céu, porque os nossos pecados foram perdoados. Não se trata somente disso. Quando estudamos a Bíblia, fica muito claro que a obra consumada da cruz, ela inclui cura para o nosso corpo e nossa alma, restauração para as nossas imperfeições, proteção contra o inimigo, prosperidade material e muitas outras coisas. Então, muitas pessoas, elas olham para a obra consumada da cruz e muitas vezes elas têm o hábito, somente um hábito de corpo, de cumprir um ritual, talvez de ir a uma determinada instituição, somente acreditando na salvação. Que se não fizer isso, não é salva. E a gente precisa entender isso, que uma vez que você tem fé e você acreditou na obra da cruz, você já é salvo. A salvação ela vem pela fé e com isso você ganha a graça, que é a de Jesus Cristo, que é a capacidade que nós temos de exercer coisas que nós não somos capazes, pelo poder de Deus que passa a habitar em nós. Entendendo isso, a gente entende também que a obra consumada da cruz, ela não é unicamente para a salvação, para a eternidade. Ela vai muito além disso. E quando Jesus Cristo ele fala que nós viemos para ter uma vida abundante, que é o que eu já falei esses dias nas outras lives, ele vem para dizer que nós temos outras coisas para fazer na terra. E para fazer as obras que ele quer que a gente faça, não para que a gente tenha salvação, porque a salvação não é pelas obras. Mas nós precisamos fazer as obras para que o reino dele cresça, para que outras pessoas também possam conhecê-lo. E isso, ele quer que a gente faça isso, mas para fazer isso a gente precisa estar saudável. Para fazer isso a gente precisa estar próspero. Para fazer isso, a gente precisa estar próspero, inclusive materialmente e financeiramente, porque como que eu vou fazer a obra do Senhor aqui se eu não tenho os recursos financeiros que eu preciso para poder usar aqui na Terra? Porque o Senhor ele vai movimentar tudo, porém a gente vive num mundo que é natural, num mundo que é materialista. E eu preciso comprar as coisas, eu preciso alugar espaços, eu preciso viajar para fazer missões. E como que eu vou fazer tudo isso sem recursos financeiros? Então, é do desejo do Senhor. Quando ele fala que você veio para que você tenha uma vida e que a tenha em abundância, e quando ele fala lá em 1 Coríntios que você não busque os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros, e tem uma outra passagem que eu não me recordo agora onde está, mas ele diz que nós sejamos ricos para que a gente possa doar com generosidade. Ainda tem uma outra passagem que diz assim: a alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Por que você acha que o Senhor quer que você seja próspero financeiramente? Para que as obras dele sejam feitas cada vez mais. Então é da vontade do Senhor que você desfrute da vida com os recursos do seu trabalho, com aquilo que você recebe do seu trabalho, com aquilo que materialmente chega nas suas mãos. O Senhor quer que desfrute do seu trabalho. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz assim, eu não lembro onde está nenhuma, tá, gente? Depois tem que procurar. Que você desfrute do seu trabalho, porque isso é um dom de Deus. O Senhor quer que você vá bem no seu trabalho, que você desfrute dele, porque isso é um dom de Deus. Então, o Senhor, ele não quer que você só trabalhe ali, ó, só ali trabalhando. Não. Ele quer que você trabalhe, que você descanse, que você desfrute para o seu benefício próprio, e ele quer que você contribua com generosidade para fazer as obras dele. Isso é uma vida plena. Isso é uma vida abundante aqui na Terra.
Só que quando o olhar está focado mais no material e o olhar está focado só no dinheiro, o que que os corações pensam? Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, porque começa a preocupar muito com o futuro. Eu preciso ter, senão o meu futuro eu não vou ter nada. Eu preciso ter, porque eu preciso deixar para os meus filhos. Eu preciso ter para poder, comparando com outras pessoas, para ser mais do que outras pessoas, para poder mostrar nas redes sociais que tem mais do que outras pessoas, para comprar um carro melhor do que outra pessoa comprou, para comprar uma casa melhor do que... E sempre na comparação, sempre no sentido de ter. Isso vai afastando de quem nós somos. Isso vai afastando a gente do nosso propósito real que está na Bíblia, do que o Senhor declarou como estar consumado. O que isso significa? Estar consumado não é só sobre salvação, é sobre você viver bem aqui na terra. Porque como que nós estarmos doentes, nós vamos fazer a missão do Senhor? Como que estar doente, a gente vai conseguir... viajar, visitar pessoas, levar a palavra dele, ajudar pessoas, nós estamos estando doente, ou nós estamos na pobreza. Não é isso que o Senhor quer pra gente, não é. E não é isso que ele declarou na palavra dele. Então, o meu convite hoje para você é que você possa estudar o Novo Testamento, a Nova Aliança. Estude a vida de Jesus Cristo, leia os livros do apóstolo Paulo que ele deixou, leia Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva, e enxergue os princípios bíblicos que estão ali. O princípio da generosidade, o princípio do perdão. Tem alguns princípios na Bíblia que são princípios, e os princípios eles são irrevogáveis, os princípios eles são imutáveis, os princípios eles simplesmente são, eles não mudam. Então, ele era, é e vai ser sempre. Assim como o mundo espiritual ele é atemporal, não existe tempo, os princípios também não. Então, perdoar é um princípio. Se você não perdoa, não adianta, que você não entendeu a obra consumada da cruz e você não vai viver uma vida plena aqui na terra. Se você não liberar perdão para as pessoas, você não vai viver uma vida plena aqui na terra. Basta. Eu não consigo perdoar. Conversa com o Espírito Santo, encontre uma forma. Enquanto o seu coração ele estiver olhando para alguma pessoa e estiver trazendo sentimentos ruins com relação àquela pessoa, há algo para ser resolvido. Enquanto isso não for resolvido, a sua vida não vai ser plenamente próspera. Porque o perdão é um princípio bíblico. A generosidade é um princípio bíblico. Se você não olhar para as pessoas com um olhar de generosidade, se colocando no lugar delas, entendendo como a sua vida, de alguma forma, pode contribuir na vida da outra pessoa, a sua vida não vai ser plena. Então, tudo já está pronto. Se hoje há consequências na nossa vida de que a nossa vida financeira não está bem, de que a nossa saúde não está bem, de que alguma coisa não está bem, nós precisamos olhar para o nosso interior. A gente precisa olhar para o nosso coração. O que tem no meu coração que precisa ser resolvido? O que eu estou declarando com a minha boca que não está condizente com aquilo que eu quero, com a cura que eu quero, com o que eu quero receber? O que eu tenho dentro de mim que ainda não está condizente com o que o Senhor traz na nova aliança, que Jesus nos ensina? Está tudo escrito. E quando você começar a ler, estudar, refletir sobre a obra consumada da cruz, do que isso significa de verdade, você e o Espírito Santo unicamente, sabe? Sem interferências assim. Vai você e ele no seu secreto, no seu quarto. Tire tempo do seu dia para poder refletir. Porque o Senhor, ele não quer que você tenha uma vida ruim aqui na terra. Não é essa a vontade dele, não é. Ele quer que você desfrute, ele quer que você viva bem, ele quer que você contribua com as obras dele. E isso só é possível quando você está bem, saudável, e quando você está bem com recursos financeiros também, e é o que ele quer. Então, tudo que está fora disso é disfunção. É uma disfunção que não está certo. E você pode declarar que a pobreza não faz parte da sua vida. Você pode declarar que a doença não faz parte da sua vida. Isso de forma alguma é uma blasfêmia. Isso de forma alguma você vai estar fazendo algo que não deveria. Porque Jesus Cristo não quer te ver doente. Basta, ele já levou na cruz as suas enfermidades. Não aceite a enfermidade e a doença na sua vida. Creia de todo o teu coração que ela não faz parte da sua vida e comece a mandar ela embora. Declare cura sobre a sua vida.
E se você ainda não crê nisso, volta nas outras lives e depois leia também o Novo Testamento e peça ao Senhor discernimento para entender tudo isso. Então, a obra da cruz, ela inclui cura para o nosso corpo e nossa alma, restauração para as nossas imperfeições, proteção contra o inimigo, prosperidade material e muitas outras coisas. Sabe, muitas pessoas também ficam muito preocupadas com o inimigo, o que ele pode fazer, com as brechas que você vai abrir na sua vida. Sabe, por um tempo, eu também já passei por tudo isso. Eu também, quando comecei a entender o mundo espiritual, eu falei, nossa, né, existem aí mesmo, o mundo espiritual é real, assim como existem os anjos do bem, existem os anjos do mal, assim como o Senhor fala comigo, Satanás também está fazendo de tudo para interferir na minha vida e tudo mais. Existe, é real, a gente sabe. Mas depois eu entendi, eu falei assim, nossa, mas eu acredito que eu tô dando muita preocupação pro inimigo e tô tirando foco da obra consumada da cruz, do que Jesus já fez por mim. E quando eu comecei a mudar o meu pensamento, eu falei assim, quanto mais eu estiver entrelaçada com Cristo, escondida em Deus, que é o que ele diz lá em Colossenses, quanto mais eu estiver assim, quanto mais eu entender da vida de Jesus Cristo, quanto mais eu viver os princípios de Jesus, quanto mais o meu foco estiver em fazer aquilo que Jesus pede para que eu faça, a questão do perdão, da generosidade, seguindo os princípios dele, eu não tenho que me preocupar com mais nada. Com mais nada. Então, o nosso foco muitas vezes está no lugar errado, você está dando poder demais a alguém, ao inimigo que você chama, seja qual for o nome, e você está dando foco demais para ele e está tirando o foco de Jesus. Se a gente focar nas coisas boas, no que é real, no que faz o bem, você simplesmente vive isso e esquece o resto. Sabe? As coisas ruins para chegarem na sua vida, elas vão ter que ultrapassar Deus, ultrapassar Jesus, para depois chegar em você quando você começa a viver uma vida assim. Uma vida buscando a verdadeira fé. Porque se você está entrelaçado com Jesus e escondido em Deus, olha quantas barreiras esse inimigo precisaria ultrapassar. Deus, Jesus e você, porque você está escondida com ele, é o que diz a palavra. Colossenses 3:3. Você está escondida em Deus, com Cristo. E se você tem certeza disso, não há nada que vai te atingir. E se coisas acontecerem, que não estou dizendo que não vão acontecer, podemos ter doenças, sim, podem vir aflições, e sim, e isso está escrito. Porém, isso sempre vai ser para que algo bom seja produzido depois, ou para que a sua fé seja fortalecida, para que você entenda mais sobre perseverança, ou para que você tenha um olhar para coisas que você antes não estava tendo. Algum proveito disso Deus vai permitir para que aconteça. Outras pessoas serão beneficiadas, né? Então, há inúmeras coisas. O fato é que o medo, né? Esse medo que você tem do que o inimigo vai fazer, das brechas que você vai abrir, ou seja o que for, isso não pode existir quando o nosso foco está em Deus. Quando o nosso foco está em Jesus e você tem certeza da obra consumada da cruz e de que você está entrelaçada com Jesus, escondido em Deus. E é isso. Um beijo para você e amanhã a gente continua, tá bom? Márcia, um beijo. Marinalva, espero que não tenha travado muito, né, gente? Eu vou ver o que tá acontecendo, tá bom? Beijão. Até mais.